A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que prazer novamente podermos estar aqui. E hoje nós vamos falar de uma mulher que a Bíblia fala, é Gédida. E eu quero te convidar para nós refletirmos um pouco sobre a vida dessa mulher. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Luciene Neto Faria. Sirvo como missionária na Casa do Senhor, sou da Assembleia de Deus em Linhares, sou da cidade de Juiz de Fora. E eu vou estar passando por aqui com alguns vídeos falando sobre algumas mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos iniciar com essa mulher por nome Gédida. E eu quero, claro, aqui te convidar a ler o texto que se encontra aqui, 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, que diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gédida, filha de Adaias de Boscate. Bem, quando nós chegamos aqui, vamos fazer uma breve reflexão acerca, das tribos de Israel. Todos nós sabemos que o nosso Deus havia prometido ao povo de Israel, através de Abraão, lá no Gênesis capítulo 12, que Deus o levaria para uma terra, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Deus também revela a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que também essa nação, eles seriam cativos, mas que Deus enviaria o libertador. Isso acontece ali com Moisés. Moisés é aquele que é usado por Deus para libertar o povo do cativeiro egípcio. Nós vamos ver que por um grande tempo, 40 anos, o povo ele fica ali peregrinando pelo deserto, até que enfim chega tão sonhado o dia de se viver a promessa. E essa promessa eles vão viver já dentro do contexto do livro de Josué. Josué é sucessor de Moisés, que recebe essa mesma incumbência de estar levando o povo para a terra prometida. Inseridos dentro da terra, nós vamos ver no livro de Josué que cada uma das tribos vão receber a sua herança, ou seja, o seu território. No livro de Josué, nós vamos ver que eles entram, batalham contra os inimigos. Algumas tribos expelem totalmente os inimigos, há outras não. Mas ali no livro de Josué, eles já estão dentro dessa terra prometida. Porém, que depois vem o livro dos Juízes, que vem nos mostrar que, embora o povo já está ali vivendo a promessa, dentro dessa terra prometida, o povo ali ele está se desviando dentro da terra prometida dos caminhos do Senhor. E ali nós vamos ver essa atitude do povo, Deus suscitando inimigos contra esse povo. É uma forma de Deus trazer o povo de volta à sua presença. Todas as vezes que o povo declinava, era suscitado inimigos contra esse povo, e ao mesmo tempo Deus levantava juízes para ali estar ajudando o povo. Então havia-se os juízes, e quando os juízes morriam, o povo declinava novamente. Chegando ao ponto, no último capítulo do livro de Juízes, a Bíblia nos dizer que o povo estava como se não tivesse um rei. Nós vamos ver que já chegando no primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ver uma mulher que pede a Deus para gerar, e ela gera um filho, e esse filho tão sonhado é Samuel, e Samuel também é um juiz de Israel. Ele tem 2 filhos, e os seus filhos, Joel e Abias, eles começam a fazer tudo errado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Aproveitando disso, o povo ele fala para Samuel que quer ter um rei como as nações pagãs. O povo de Israel, ele agora quer ter um rei, ele quer sair da teocracia, que é do governo divino, para agora viver a monarquia. E nós vemos que quando o povo coloca essa questão ao profeta Samuel, ele se aborrece, mas Deus ele vem e consola Samuel, e Deus permite os reis de Israel. O primeiro rei com as tribos unificadas é o rei Saul. Depois nós vamos ver o segundo rei com as tribos unificadas, é o rei Davi. Depois nós vamos ver o terceiro rei com as tribos unificadas, que é o rei Salomão.
reinado, a monarquia no período com as tribos unificadas, se dão aí 120 anos. Mas depois da morte do Salomão, do rei Salomão, o terceiro rei de Israel com as tribos unificadas, nós vamos ver que Roboão é o filho de Salomão e ele toma algumas atitudes diferentes. Ele toma dos conselheiros, ele abandona os conselheiros do seu pai e agora segue ali os seus próprios conselheiros, havendo assim uma ruptura entre as tribos que outrora eram juntas e unificadas, agora elas vão se dividir. Nós cremos que possivelmente na morte de Salomão e nessa divisão de tribos, possivelmente era o ano 930 a.C. Então, 10 tribos vão ficar ao lado de Jeroboão e 2 tribos vão ficar ao lado de Roboão, que é o filho de Salomão. As 2 tribos que ficam com Roboão é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Depois disso, dessa ruptura, nós vamos ver que a Bíblia sempre vai falar, e tal rei está em Israel. Aí depois você vai ver, e tal rei está na tribo de Judá. Por quê? Que muitas das vezes isso até faz uma confusão na nossa mente. Mas ali nós precisamos entender que se houve uma ruptura, não é mais as 12 tribos unificadas. Então, agora 10 tribos que ficaram com Jeroboão primeiro são conhecidas como tribo do norte, e a outra tribo que ficaram com Roboão, que é a tribo de Judá e de Benjamim, agora são conhecidas também como tribo do sul. Mas o que nós vamos falar aqui é justamente sobre esse território da tribo do sul. Sabendo nós que o território da tribo do norte, ele foi invadido no ano de 722, e ali nós vamos ver que essa tribo, ela quase que fora dissipada. Por isso que nós temos aí, a Bíblia fala sobre os samaritanos, que ali essa tribo, ela também, quando ela foi invadida pelo inimigo, nós vamos ver que eles também começaram a se misturar e ali também saiu uma descendência dos samaritanos. Mas, enfim, bora lá para a tribo do sul. As tribos do sul, lembrando, é composta por Judá e Benjamim. Nós vamos ver que há vários reis dentro da tribo do sul, como Roboão, citei o primeiro, como Abias, Asa, nós vamos ver Jeorão, Josafá, Azarias, Jotão, Amazias, Uzias, que fala ali no período do profeta Isaías. Nós vamos falar de Jotão, nós vamos falar do rei Acás, nós vamos falar também do rei Ezequias. Eu quero aqui fazer uma reflexão para chegarmos em Gédida sobre o rei. O rei Ezequias é aquele rei que, quando o exército do inimigo queria invadir o território ali, né, da tribo do sul, né, das tribos do sul, o rei Ezequias é aquele que orou ao Senhor, e o profeta Isaías, amando do Senhor, vai ali falar com ele, e nós vamos ver que o Senhor envia o seu anjo, e numa noite o anjo do Senhor, ele mata 185 mil soldados. Também nós vamos ver que o rei Ezequias é aquele que teve uma doença que era para a morte, que o profeta Isaías vem, olha, arruma a tua casa. Ezequias, ele vira lá para o canto, ora ao Senhor, e quando Isaías está chegando no pátio, a Bíblia diz que o Senhor manda o profeta Isaías retornar e falar para o rei Ezequias que acrescentaria na vida dele mais 15 anos. De acordo com os escritos de Flávio Joséfo, ele vai dizer que justamente Ezequias, nessa época, ainda não tinha descendente, ainda não tinha filho. E de certo, se nós lermos ali, segundo o livro dos Reis, no capítulo 21, vai dizer que Manassés tinha 12 anos quando Ezequias morreu. Então, Ezequias, ele tinha uma esposa que se chamava Efizibá, e essa é a mãe do seu filho Manassés. Quando o rei Ezequias morre, Manassés sucede ao trono, e ele tinha 12 anos. Se Deus acrescentou para o rei Ezequias 15 anos, nós vamos ver que certamente o rei Ezequias realmente ainda não tinha descendência. Ele veio ter Manassés após Deus acrescentar 15 anos na vida dele. Então Ezequias morre e agora Manassés vai suceder ao trono. E Manassés, ele faz tudo que era mal
aos olhos do Senhor. Tudo que transgride a lei de Deus, Manassés fez. Claro que houve um arrependimento no final da sua vida, mas grande parte da vida de Manassés, ele fez tudo que era errado aos olhos do Senhor. Manassés, ele tinha uma esposa. Qual é o nome dessa esposa? Mesulemete. Essa mulher é a esposa do rei Manassés. E essa mulher, ela vai gerar um filho. E qual é o nome deste filho? O nome deste filho é Amon. E que Amon fez? Amon, embora teve um reinado bem curto, de 2 anos, pois quando o rei Manassés morre, Amon sucede ao trono de seu pai. E Amon, ele vai praticar os erros, ele vai copilar os erros do seu pai Manassés. Amon, ele ficou sobre o trono por 2 anos e depois ele é morto pelos seus próprios súditos. Então ele fez tudo que era mal, ele fez tudo que era errado aos olhos do Senhor. Mas Amon, ele era casado com uma mulher, e o nome dessa mulher é Gédida. E essa mulher, ela tem um filho com o rei Amon. E qual é o nome deste filho? Josias. Nós percebemos aqui que ali eu citei para vocês 3 mulheres. A mulher do rei Ezequias, Efizebá, a mulher do rei Manassés, Mesulemete, e agora eu falo da esposa do rei Amon. O que nós aprendemos com Gédida? A Bíblia diz que Gédida é a filha de Adaias, lá de Boscate. Quando você vai ler por 2 vezes, a Bíblia fala Boscate, esse território. Onde é esse território? Quando você lê o livro de Josué, no capítulo 15, no versículo 39, vai falar sobre a divisão de território, claro, da tribo de Judá, que vai mencionar também o nome desta cidade, que é Boscate. Então, nós estamos tratando de uma mulher, a mulher Gédida, que agora ela teve um relacionamento, ou seja, o marido dela, o rei Amon, era um homem mau, um homem que não serviria como espelho para o seu filho. Nós vamos ver que ela foi, o texto bíblico vai dizer que Amon, ele se inclinou, a Bíblia diz que ele se inclinou aos deuses, ele se inclinou a tudo que era mal. Quando ele morre, Josias tem apenas 8 anos. Josias vai suceder o trono com 8 anos de idade. E agora ele ainda é uma criança. E na memória dele, as memórias que ele tem do pai dele, Amon, é que era um mau rei. Um homem que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, no período ali do reinado, um reinado tão breve, tão prematuro, de 2 anos, mas que nesses 2 anos ele fez muito estrago, porque não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Mas agora Josias tem ali, com 8 anos, suceder ao trono. Mas algum descrito também de Flávio Josefo, se a gente olhar também na tradição, né, judaica, as mães ela têm aquela incumbência de auxiliar os filhos, de ensinar aos filhos. Flávio Josefo vai dizer que Gédida é aquela que ajudou Josias, né, pois ele só tinha 8 anos. E algumas coisas eu quero aqui aplicar em meio dessa introdução que eu passei para vocês sobre o caráter dessa mulher. Poderia ela estar desanimada, poderia Gédida estar triste, poderia Gédida não se importar, afinal ela tinha ali um marido que era totalmente inclinado, né? Se você ler 2 Reis, capítulo 21, versículo 21, a Bíblia vai dizer que Amon servia aos outros, servia aos ídolos e se inclinava aos ídolos. Mas quando ele morre, Gédida, ela tem uma incumbência de mostrar ao filho dela aquilo que é certo. Eu pontuo que Gédida, ela não permitiu que as circunstâncias mudassem quem ela é. Você sabia que o nome de Gédida quer dizer amada? Então ela era uma mulher amada, que tinha o amor em seu coração. Isso a tornava uma mulher amável, uma mãe amável, uma serva amável, que no meio das circunstâncias da vida não deixou o seu caráter mudar. Eu escrevi algo aqui que eu entendo que mães, que nós mulheres, somos geradoras
de gerações, isso mesmo. Porque cada filho que nós temos, nós estamos trazendo uma nova geração ao mundo. Olha que coisa interessante, porque vão ser a nova geração. Então, Gédida, ela rompe esse ciclo de maldade, da maldade do avô de Josias, da maldade do tataravô de Josias, e ela consegue ajudar a implantar nesse menino, que esse menino, embora tenha um testemunho horrível do seu pai Amon, tem um testemunho, né, no início do reinado do seu avô Manassés, que foi muito ruim, tem um testemunho também do rei Ezequias, embora foi bom, mas nós sabemos que ele permite ali aqueles homens babilônicos entrar na casa dele, ele mostra todos os tesouros, e ali, né, o Senhor, por intermédio da vida do profeta Isaías, vem trazer lá algo para a vida de Ezequias, que ele iria, né, perder tudo. Então, assim, são histórias que Gédida não permitiu que fizesse o presente de Josias. Olha só o poder quando uma mulher ela tem uma maturidade cristã, de não transmitir as suas dores, as suas frustrações para os seus filhos, porque é uma nova geração que está crescendo. Então Josias foi um grande reformador naquela época, reconstituiu, trouxe de volta a lei do Senhor, o culto ao Senhor. Nós vamos ver que ele fez coisas grandiosas e com certeza muito pelos ensinamentos de sua mãe, porque quando ele começa a reinar, ele tem apenas 8 anos. E para terminarmos com essa parte aplicativa, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que, confiando em Deus, você é capaz de passar coisas boas aos teus filhos. Que os seus filhos, que os nossos filhos olhem para nós e vejam o amor de Deus em nosso coração. E que eles possam conhecer o amor de Deus através das nossas atitudes. Gédida, ela não desanimou no meio da caminhada, ela não desanimou por ser casada com um homem idólatra, né? Um homem que não confessava a mesma fé que ela, mas ela estava ali para ensinar o filho as coisas certas. Eu quero ler aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 8 e 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que Gédida nos ensina é que ainda que a gente passe luta, ainda que a gente chora, nós temos que ter em nós o amor de Deus. Não vamos permitir que a luta molde nosso caráter, mas vamos continuar firmes, acreditando no amor de Deus, pois o amor de Deus, ele nos sustenta. Então essa mulher, que o nome dela quer dizer amada, é uma mulher que, em meio à circunstância, não deixou que nada tirasse o amor dela, o amor de Deus dentro do coração. Ela fez de Josias um rei, não como o rei Amon, não como o rei Manassés, mas ela fez Josias como um rei que marcaria a história daquela geração. Que Deus te abençoe, espero que você goste. Te convide a se inscrever neste canal, a deixar o seu like, ativar o sininho, para quando chegarem novos vídeos, você vai ser informado. Que Deus te abençoe. E claro, quero te convidar também, para você nos seguir também. Eu vou deixar marcado o @ aqui, que chama Instagram Mulheres Florescendo pela Fé. E por lá também divulgamos a palavra do Senhor. Comente aí, você gostou desse vídeo? Espero poder te ajudar. Até a próxima. Em nome de Jesus, a paz do Senhor